Eu sou Leandro Pinheiro, sócio que cuido da parte comercial da SHW Systems. A SHW Systems ela projeta sistemas de proteção contra incêndio. Além de projeto, a gente também executa serviços de supervisão, serviços de inspeção de sistemas de incêndio. A empresa ela tem um porte pequeno, então a estrutura básica dela sou eu, o Adelmo, que é o meu sócio, ele cuida da parte de projeto, então ele se dedica muito mais à parte de projeto. Nós temos um desenhista para o projeto de água, que é o projeto de hidráulica, e fora essas 3 pessoas, a gente ainda tem mais 3 pessoas que dão suporte em projetos especiais. A maior parte dos nossos clientes são indicações de outros projetos. Alguns clientes também a gente faz um trabalho de prospecção, né? Só que esse é um trabalho bastante árduo e a gente sente bastante dificuldade com isso. Então, se prospecta um cliente hoje e esse resultado vai surgir pelo menos em 6 meses, 1 ano, 2 anos. O nosso dia a dia mesmo é a indicação de clientes de outros clientes. Ou clientes recorrentes, né? A gente presta serviço para um cliente e ele, daqui a 6 meses, 1 ano, ele volta a solicitar outro serviço. Além dos clientes normais, né? A gente também tem uma parceria com outras empresas que prestam serviços similares ao nosso, mas não iguais ao nosso. Então usam o nosso conhecimento de engenharia para desenvolvimento, para ofertar serviços adicionais, ou pegar um projeto, um pacote, e a gente entra como parte desse pacote. Na década de 70, década de 80, grande parte dos projetos eram desenvolvidos em prancheta. Então, as empresas eram muito grandes. Havia uma quantidade muito grande de projetos também, porque o país necessitava disso, né? Você tinha grandes obras, construções de hidrelétricas grandes, construções de equipamentos do governo grandes. Isso demandava uma quantidade de mão de obra muito grande. Década de 80, década de 90, né, houve uma transição para automação dessa mão de obra. Então, tudo que era feito em prancheta, tudo que era calculado manualmente, passou a ter os softwares para isso. Então, a gente está falando de AutoCAD. Na década de 90, então, você tem a introdução do AutoCAD, você tem a introdução desses softwares para cálculo, no meu caso, na área de incêndio, software para cálculo hidráulico. Essa evolução do mercado, da forma de trabalhar, né, fez com que diminuísse a quantidade a necessidade de engenheiros nas empresas. E as empresas foram enxugando na década de 90 e para a década de 2000, até um ponto que passa a ser insustentável a manutenção dessas grandes empresas. Então, as empresas que antes existiam com 400, 500 funcionários, com um corpo de 100 engenheiros, 150, 200 projetistas, hoje não mais existem. O que aconteceu com essas empresas? Elas diminuíram de tamanho, ficaram enxutas, e quando existe um projeto desses grandes, elas subcontratam engenheiros da maneira pessoa jurídica. Aí elas contratam só em época de demanda, e em época que tem demanda baixa, elas ficam com a estrutura mínima para trabalho. No mercado de incêndio, a gente tem uma particularidade, porque na década de 80, 90, início da década de 2000, ele era composto basicamente de grandes empresas. Essas empresas, elas detinham toda a estrutura do começo ao fim do processo. Então elas fabricavam equipamentos ou traziam equipamentos importados, elas tinham uma equipe para projetar o sistema, elas tinham uma equipe para fazer a instalação, e após a instalação a equipe para serviços acessórios, né, de inspeção e manutenção desse sistema. Como tudo hoje é muito competitivo, a gente tem um mercado muito competitivo, essas empresas elas não têm mais espaço no nosso mercado, porque houve um movimento das empresas que compravam esses serviços procurarem serviços mais baratos, né, mais acessíveis. E com isso, esse corpo de engenharia que estava todo concentrado nas grandes empresas, ele pulverizou no mercado. Então, esses projetistas que antes faziam parte dessas empresas, abriram suas próprias empresas e prestam serviços para as empresas mães anteriormente ou para os clientes dela hoje.
a gente, a SHW, se encaixa nesse perfil. A gente presta serviço para o que restou dessas empresas que eram grandes e para os clientes dela diretamente. Hoje somos uma das 3 empresas homologadas pela GM para fazer projeto de incêndio. Bom, um bom engenheiro com característica principal deve ser um cara organizado, um cara que tenha facilidade, habilidade de lidar com números, um cara que que suporte pressão, né? Porque nosso dia a dia é gastar o dinheiro dos outros ou gastar o nosso dinheiro, mas sempre a gente tem que lidar com o melhor e o mais barato ou viável economicamente, né? E ter uma boa capacidade de lidar com as pessoas, porque isso a gente acaba envolvendo com diversas disciplinas. Assim. Em virtude da baixa demanda, o mercado hoje oferta, tem muito mais engenheiros saindo hoje da faculdade do que oportunidade de emprego para esses engenheiros. Uma alternativa importante, que a gente tem usado bastante no mercado de engenharia é empreender, né? Alguns engenheiros com experiência, alguns engenheiros com conhecimento de mercado têm aberto as suas próprias empresas e prestado serviço que antes ele ofertava para uma empresa só, para outras empresas, para mais de uma empresa. Com isso ele obtém uma segurança maior para continuar trabalhando. Embora não trabalhe para uma empresa diretamente, ele abre o leque para as empresas para as quais ele oferta o trabalho. Bom, por esse motivo, em virtude dos sucessos que a gente observa, tanto da nossa empresa quanto dos nossos parceiros, dos nossos pares, dos nossos concorrentes, eu acho importante a pessoa empreender, eu acho importante a pessoa acreditar no próprio trabalho. Bacana de empreender também é isso, né? Você acreditar no seu trabalho e conseguir desenvolver alguma coisa que você tenha prazer em fazer. E por esse motivo, eu acho importante a pessoa abrir sua empresa, ir atrás do seu sonho e desenvolver o que gosta no dia a dia.